Fala galera, sejam bem-vindos a FuTV, esse canal do YouTube comandado por mim, Gabriel Furno. Se você já me segue no Twitter, provavelmente me conhece melhor como @GabrielFu_. Agora, se você não segue, aproveita, segue lá pra gente trocar uma ideia pelo Twitter. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir aquele favorzinho de sempre. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui na marca d'água do canal, se inscreve no canal que dá uma ajuda aí para continuar a fazer esse trabalho. E deixe seu like aí no vídeo por antecipação. Se você não gostar, lá no final você muda o seu voto. E esse é o Vamos Falar de São Paulo bem interessante porque teve o anúncio aí do Rogério Ceni como novo técnico de São Paulo, finalmente oficial. Finalmente teve uma entrevista coletiva do Rogério falando sobre esse assunto. Então, hoje tem bastante coisa para comentar. Roda a vinheta! Tem muito para se falar nesse Vamos Falar de São Paulo, porque o Rogério foi anunciado oficialmente como treinador do Tricolor. Já teve até entrevista coletiva do Rogério Ceni falando sobre o assunto, explicando como é que vai ser o seu trabalho. Então, finalmente dá para comentar direito sobre isso. É claro que muito tem se falado sobre por que o Rogério não daria certo como treinador. E eu particularmente também tenho meus receios quanto ao Rogério. Afinal de contas, até outro dia ele estava debaixo das traves do São Paulo ainda, ele não era um técnico. Ele ainda não tem uma experiência grande como técnico. Isso causa um certo receio no torcedor, causa um certo receio em quem avalia isso. Mas eu quero tirar esse vídeo para dizer 5 motivos porque eu acho que o Rogério Ceni vai sim dar certo como treinador do São Paulo e tem tudo para isso. Então vamos lá? O primeiro motivo é a valorização da base com know-how, ou seja, ele sabe do que ele está falando, ele conhece a base do São Paulo, afinal de contas, o Rogério foi 15 anos capitão do São Paulo. Se tem alguém que viu Cotia nascer e crescer, esse alguém foi o próprio Rogério Ceni. E ele sempre foi muito próximo da diretoria, então ele acompanhou esse sonho realmente de perto, realmente de dentro do São Paulo. E as visitas dele a Cotia, que têm sido rotineiras, agora que ele vai anunciado como treinador, já eram rotineiras no passado. O Rogério sempre teve uma preocupação com a garotada de Cotia, sempre conversou com eles. Até antes mesmo do Ricardo Gomes ser demitido, o Rogério esteve em Cotia, conversou com as maiores promessas do São Paulo, inclusive jogadores do Sub-15 e do Sub-16, ou seja, categorias bem inferiores que ainda vão durar um tempo até elas chegarem no profissional. Ou seja, existe uma visão do Rogério Ceni em cima do futebol de base do São Paulo. E por coincidência, a gente está em uma das gerações mais vitoriosas de Cotia no Sub-20, ou seja, o último passo antes do profissional. Fazem 2 anos que o São Paulo ganha absolutamente tudo no Sub-20. Pelo menos 2 títulos por ano de alto escalão o São Paulo leva no Sub-20 desde a chegada do André Jardine. E uma coisa muito interessante que o próprio André Jardine fala é que é o seguinte, ele disse em entrevista para mim, você pode conferir essa entrevista aqui no canal, no último Fala da Base, ele fala que nunca a base foi tão valorizada no São Paulo como desde a chegada do Rogério Ceni. Que nunca nesses 2 anos que ele esteve no São Paulo um treinador valorizou tanto a base como o Rogério Ceni valorizou. Ou seja, essas visitas que ele faz a Cotia, desde que ele chegou, ele assistiu a final do Paulista Sub-20, ele assistiu a final do Copa do Brasil Sub-20, ele assistiu a final até do Paulista Sub-17, que o São Paulo foi campeão. Ou seja, o Rogério Ceni tem acompanhado a base de perto, tem buscado informação e ele deu até treinos para a meninada lá de Cotia. Até o Marquinhos Cipriano, jogador do Sub-17 de São Paulo, comentou um dos treinos que ele deu em Cotia nesses dias. Foram mais de 10 dias ali por Cotia obtendo informações. Ou seja, se tem alguém que vai usar a base, que é uma coisa que é tão cobrada no São Paulo, esse alguém é o Rogério Ceni. Uma das coisas que me deixa receoso quanto ao Rogério é o conhecimento dele técnico ali fora de campo. Porque comandar o time dentro do campo, como ele comandava, e ele sempre foi um líder do São Paulo, é uma coisa muito diferente de comandar o time do banco de reservas, de comandar o time durante os treinamentos, de ordenar exatamente como é que vai ser a tática do time no dia a dia. Isso é muito diferente. E o Rogério realmente não tem essa base. Mas aí é que entra o segundo ponto, porque eu acho que o Rogério Ceni vai dar certo no São Paulo sim. Ele está colocando um staff bom, ou seja, o staff do Rogério Ceni é um dos pontos porque ele deve dar certo no São Paulo sim. Porque ele está se cercando de pessoas com muito conhecimento, pessoas estudiosas que trazem inovação para o futebol, que trazem um novo jeito de gerir o futebol. Tá aí o Michael Beale, que é o assistente número 1 aí do Rogério Ceni, que veio do Liverpool, trabalhou no Chelsea também, ou seja, ele trabalhou vários anos na base do Chelsea, vários anos na base do Liverpool, foi vitorioso na base do Liverpool, inclusive a torcida do Liverpool ficou com saudades, né? Lamentou muito a saída do Michael Beale de lá, apesar da chegada do Steven Gerrard. Bem provavelmente o Gerrard deve ser o novo comandante do Sub-23 do Liverpool, que era a posição que o Michael ocupava.
Porém, a torcida lamentou muito a saída dele, viu com pesar essa saída do Michael, ou seja, alguma coisa de muito bom ele fazia por lá. E é um estudioso. Eu, por coincidência, agora eu procurei os livros do Michael Bill, acabei lendo um deles falando sobre ataques. E o que ele tem nos livros dele são formas de treinamento para abrir as defesas, para jogar contra o futebol moderno. Não exatamente contra o futebol moderno, é uma forma moderna de lidar com o jogo como ele é hoje. Com, por exemplo, as defesas em conjunto, que é uma coisa que é muito trabalhada hoje. O Michael Bill traz isso e traz isso nos livros dele, são técnicas de treino. A maioria dos livros dele, são 9 livros, são técnicas de treino, são treinamentos que você pode fazer. Ou seja, se o Rogério Ceni já tem um vasto conhecimento sobre treinamentos, por ter sido jogador e por ter sido capitão do São Paulo por tanto tempo, entra aí um treinador que tem todo esse conhecimento também e é um estudioso dessa área, o que é muito importante. E vem aí também o Charles Lambert, que é o francês, que eu conheço muito menos dele do que eu conheço do Michael Bill, mas parece também um cara que tem um conhecimento bem grande. O terceiro ponto, porque eu acho que o Rogério Ceni vai dar certo no São Paulo, é o planejamento. O Rogério Ceni, a cada entrevista que dá, fala mais sobre como ele está planejando o São Paulo, ou seja, títulos nem sempre são o primeiro plano nesse primeiro momento do São Paulo. Talvez 2017 realmente não seja o ano de ganhar títulos, e sim o ano de colocar a casa em ordem. Porque o Rogério Ceni, ele tem feito um planejamento, pelo que a gente observou, que ele quer contar com um número certo de jogadores, que ele quer adaptar um esquema tático dentro dos jogadores que ele tiver e tirar o melhor de cada jogador. Ou seja, cada jogador pode funcionar sim, dentro de uma função exata. E aí volta no que ele falou de usar Cotia, ele quer muito usar Cotia, ou seja, isso é muito bom. O planejamento dele é de 27 jogadores, hoje o São Paulo tem 37 jogadores, ou seja, 10 com certeza serão cortados, e ele falou que quer usar Cotia, citou até alguns jogadores como o Lucas Cal, que para mim é um ótimo zagueiro de Cotia, um zagueiro que tem muito potencial, é o do sub-20 atualmente, é o que eu mais gosto, com exceção do Éder Militão, que para mim é fora de série, mas é o que eu mais gosto entre ele e o Vitor Tormena. Eu gosto muito mais do Lucas Cal, mas o Tormena também pode ter chances aí. Ele falou do Foguete, falou do Arthur, falou do Araruna, falou de vários jogadores, ou seja, ele está observando e está pensando nisso, e graças a Deus ele chamou o Michael Bill, que é um cara que também tem conhecimento de base, ou seja, a transição de base vai ser muito bem feita. O planejamento do Rogério parece coeso. O quarto ponto que eu acho que o Rogério Ceni pode dar certo sim, são os estudos. Porque o Rogério Ceni está indo estudar, ele não está parado no tempo aí, sonhando só com o que ele treinou, com o que ele viu. E o mais curioso é que ele foi para fora, estudou 6 meses lá fora, 128 horas de curso, não terminou o curso por causa dessa oportunidade, mas trouxe gente aí com licença A, que é o caso do Michael Bill, que ele trouxe para ser o seu assistente. Então, o Rogério Ceni vem aí com estudo e é o que ele falou. Ele falou que o Osório foi o mais próximo do que ele viu no padrão europeu, no padrão mais moderno do futebol, que tem sido o diferencial do futebol mundial atualmente. Ou seja, o Osório, com quem ele conversou, também teve ali o seu tempo de treinamento com o Osório, estudou muito o Osório tem um carinho pelo São Paulo, esteve aí no Morumbi, mesmo depois de estar na seleção mexicana, ou seja, tem alguma coisa de conhecimento que o Rogério pode trazer. E aí a gente toca no ponto do planejamento, como todos esses pontos vão se fundindo. O Rogério Ceni está visando o planejamento. Se tem um cara que faz planejamento para ganhar torneio, esse cara é o Osório. O Osório trabalha muito isso, cada jogo tem a sua importância para o Osório. Ou seja, o Osório é um cara que tem um grande conhecimento, é um cara que traz inovação para o futebol e o Rogério pode se espelhar nisso. Quinto ponto, porque eu acho que o Rogério Ceni vai dar certo. Se existe um cara que nem diretoria e nem jogador pode fazer mimimi contra, no São Paulo, esse cara é o Rogério Ceni. A diretoria que não experimente dar os jogadores certos para o Rogério Ceni trabalhar, ou que tente fazer alguma coisa que atrapalhe o trabalho dele. A torcida vai sempre se voltar contra a diretoria. O Rogério Ceni não é o alvo da torcida nunca. Vai ser difícil a torcida questionar o Rogério Ceni, a não ser que hajam escolhas táticas muito mal feitas ou escolhas de nomes por ele mesmo muito mal feitas. Se os jogadores começarem a dar migué em campo contra o Rogério Ceni, isso vai ser muito difícil. O Rogério Ceni tem a liberdade e o conhecimento de cortar esse mal pela raiz. Ou seja, vai ser difícil alguém fazer isso contra o Rogério. Muito eu falei aqui várias vezes do quanto eu queria inovação, do quanto eu queria o São Paulo como pioneiro de uma novidade no futebol, porque eu não quero o São Paulo fazendo mais do mesmo. O Rogério Ceni, graças a Deus, não está preso no mais do mesmo, não está preso nos 15 anos que ele teve de carreira, ele está preso no futuro, no que é novo, no que ele vai trazer de novidade e de estudo para o São Paulo, ou seja, inovação. O São Paulo é pioneiro em uma coisa
no futebol. E é isso que eu queria, era isso que eu buscava quando eu pensava no treinador para o São Paulo. E o São Paulo está indo atrás disso. Eu acho muito assertiva essa contratação do Rogério. No começo eu fiquei muito receoso, mas vendo tudo que ele está falando, tudo o que ele está fazendo em questão de contratações, em questão de chamar nomes, eu acho que o Rogério Ceni vai sim dar certo no São Paulo. Bom, galera, esse foi mais um Vamos Falar de São Paulo. Espero que vocês tenham curtido. Digam aí também os seus motivos porque vocês acham que o Rogério Ceni vai dar certo no São Paulo ou porque vocês acham que o Rogério Ceni não vai dar certo no São Paulo. Afinal, liberdade de opiniões, cada um tem a opinião que quiser. Beleza? Até a próxima, falou, um abraço!